Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estamos felizes de ver que temos aqui estudiosos que não têm medo nem de frio, nem de acordar cedo, que nós vamos sair daqui nessa manhã sabendo tanta coisa boa, vivenciando tanta coisa boa, que dificilmente nós vamos encontrar uma palestra. Teve aquela em 2010 do Haroldo, quando ele veio falar sobre Apocalipse, e nós ficamos com a boca tão aberta que quase destravou aqui o maxilar. E agora nós estamos já aprendendo, e eu queria comentar com vocês sobre o Afonso Chagas, que eu conheci o Afonso desta forma, através da busca e ouvindo um podcast, que já está em 28, 29 podcasts, que o Haroldo Dutra Dias colocou na internet, e lá ele apresentava o Afonso Chagas. Depois daí, eu me interessei muito, disse, esse sabe de Evangelho, é com esse que eu vou, esse sabe de Velho Testamento. Aí eu fui procurar, entrei no Espiritismo BH. No Espiritismo BH assisti 2 ou 3 palestras com ele. E ali, pronto. Aí eu clicava ali, apareciam as palestras dele, passei a seguir. Pensei, quem está nessa mesa aqui sabe das coisas. Tem um deles que nós não trouxemos ainda para cá, mas traremos, que é o nosso querido Simão Pedro de Lima, que provavelmente no ano que vem estará aqui. E esses que já vieram, nós estamos tentando fazer aí um acordo de delação premiada, que todo ano eles vêm para cá, né? Porque nós queremos aprender, e como Jesus salpicou Minas Gerais de professores, eles sabem que tem que vir para o Paraná, que o Paraná é ligadíssimo com Minas. O que tem de mineiro nessa casa aqui, todo mundo chega, já fala uai, todo mundo gosta de pão de queijo, mas é uma alegria muito grande estarmos aqui hoje pela manhã para ouvirmos o Afonso falar sobre o Apocalipse. Esperamos que no ano que vem já possamos entrar com Abraão, né, que estamos de combinação com ele, e dilatando o nosso conhecimento, e cada vez mais, ao entender o Velho Testamento, o Novo Testamento, nós entenderemos totalmente a doutrina espírita. Ela é a floração. Temos que entender da raiz, do tronco, dos galhos, de tudo. Aí teremos realmente as 3 revelações. Pedimos a Deus que abençoe a todos nós aqui presentes, que abençoe o Afonso, que nós possamos criar uma ligação muito forte com ele, porque quem fala depende muito de quem ouve, que possamos nos alimentar mutuamente dessa imensa saudade que todos nós sentimos de Jesus. Vamos então dar início à nossa reunião, pedindo as bênçãos para todos nós aqui presentes. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, muita paz a todos. Retomando a nossa atividade aqui em Curitiba, de coração para coração, podendo verdadeiramente estabelecendo essas conexões amplas, né, daqueles que amam o Senhor, nós conseguimos verdadeiramente atingir aquele ponto do nosso superconsciente que define a abertura, a janela, para percebermos com mais abrangência e com mais profundidade. Eu acho que Minas Gerais são daqueles que andaram queimando o Evangelho em algum tempo, né? Aí puseram fogo no Evangelho e Jesus falou, vão reunir todo mundo num lugar e eles agora vão pegar as cinzas e refazer, né? Então eu acho que é isso que está acontecendo. Naturalmente, quem destaca mais, pôs mais fogo. Então o Haroldo pôs mais fogo, né? A gente que é menos um pouquinho, já só cedeu o palito de fósforo, né? Ele era o chefe da fogueira. Então vamos lá. Nós vamos ver o Apocalipse aqui, uma visão geral, não é? Para ter uma ideia geral do Apocalipse, e se a misericórdia permitir a gente voltar outras vezes mesmo, né, se for da vontade,
nós vamos aí abrindo pedaços a pedaços, partes a partes, tá? Então é só para ter uma visão geral, porque o livro Apocalipse, às vezes não, ele continua sendo um grande enigma, né? Porém, nós não precisamos ter medo e nem podemos ter medo. É preciso ter coragem, porque Jesus diz que aquilo que pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. E nós precisamos pedir. Pedir é condição de compreender, porque é uma história que fala do Cristo no plano macro, do Espírito, que somos todos nós, na nossa realidade, mas que fala do planeta Terra nessa tradição cronológica do ano 100 ao ano 3000, e nós precisamos ver alguns elementos que ali estão definidos, né? Contextualizando, é o último livro do Novo Testamento e da Bíblia. Enquanto o Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, trata das origens dos céus, da terra, nós vimos um aspecto ontem de transição lá também, né? O Apocalipse trata das consumações e conclui com a apresentação do novo céu e da nova terra. A palavra em grego significa revelação. Para o judeu não existe Apocalipse, porque o judeu termina a Bíblia deles em Malaquias. Com o Novo Testamento entrou uma segunda parte. Então o Apocalipse ele é o final do Novo Testamento e também da Bíblia, naquilo que a tradição nossa judaico-protestante, judaico-cristã tem trabalhado. Esse é o aspecto. Primeiro versículo, primeiro capítulo diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então veja a hierarquia. Deus, Jesus Cristo, um anjo, que é o mensageiro, e João. Tem toda uma escala para que a mensagem pudesse chegar até nós. Quando Emmanuel escreveu o livro Paulo e Estevão, é dito que o próprio Paulo e o próprio Estevão é que direcionaram a obra. Emmanuel fez um quebra-luz, captando a ideia que eles queriam que transmitisse, e Emmanuel adequa a mensagem ao pensamento do Chico. O Chico recebe aquele impacto e direciona para todos nós. E nós, cada vez que fazemos uma imersão naquele livro, ou em qualquer um que seja, mas aquele principalmente, Paulo e Estevão, a cada vez que entramos, nós decodificamos algo. É como se a nossa mente fosse um espelho quebrado em 1 milhão de pedaços. E em cada vez que nós lemos o livro, acende o farol, acende a luz, reflete uma luz de um dos pedacinhos, até termos uma visão geral, não é? Então também, essas mensagens, elas são dessa maneira. A imagem criada aqui no início é essa, né? Temos a raiz, tronco, as galhas, as folhas, as flores, para ter os frutos. E podemos entender toda aquela nomenclatura de árvores que o Evangelho apresenta. Nós temos uma ideia de que esse livro talvez tenha sofrido muito pouca interferência por parte dos doutores que fizeram adequações, não é? Porque João escreveu assim lá no último capítulo: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então a ameaça da praga ou de tirar a promessa, naturalmente fez o medo, né? E ninguém acho que inventou muita coisa aqui não. Mas o livro é tão enigmático que também até mesmo o que tirar e colocar é difícil, né? Onde é que tira alguma coisa, onde é que coloca, onde é que adequa alguma coisa para justificar com a ideologia do grupo, não é? Quando Humberto Eco escreveu O Nome da Rosa, depois foi feito o filme, tem uma imagem muito interessante. Nós aprendemos assim: infeliz do homem que tem medo de um livro.
Infeliz do homem que tem medo de um livro. Porque o livro, ele é aquele projeto, aquele processo, mas na nossa estrutura racional, ela é a que fecunda, que abre horizonte, né? Mas a idade medieval, em determinado momento dessa idade medieval, alguns estudiosos religiosos tinham medo dos livros. Alguns estudiosos não permitiam o livro, e principalmente aqueles que traziam uma mensagem de libertação filosófica, abrir horizontes no sentido da alegria e da compreensão da vida. E envenenar os livros. Colocavam veneno nas páginas, todo mundo deve ter visto o filme, não é? E nós, com a mania muito ruim de ler, passava o dedo assim na página, na língua, na página e na língua, e o veneno saía da página, vinha para a língua, entumecia a língua, sufocava e morria. Quando eu era jovem, muito jovem ainda, menino, lendo revistinhas, historinhas lá na minha cidade do interior, meu pai chegava, eu passava o dedo assim, igual um bom leitor, né? Na língua. Não, meu filho, não faz assim. Meu pai falava, eu falei, por quê, pai? Eu falei, não se lê livro assim, nem nada. Você pega por aqui assim, ó. Passa a página assim. Nada de dedo na língua. Eu fiquei sem entender aquilo. Aprendi com ele. Então, toda vez que eu virava um livro, achava que era só para não entortar a página, né? Só não mudar. Quando eu vi o filme Me Tornei Espírita, eu pensei, ou ele pôs veneno, ou ele morreu envenenado. Ou as duas, né, gente? Porque lei de causa e efeito pode estar as duas. Você entendeu? Ele lá na encarnação passada, dentro da igreja, minha família muito religiosa, muita gente dentro da igreja, tem arcebispo, tem tudo. Ele sabia desse negócio, não faça não, você vai morrer. Vai ter veneno no livro, né? Então, esse livro aqui tem anúncio. E quem era da literatura religiosa, quem trabalhava com esse processo, ao ler isso, realmente não deve ter feito nenhuma interferência, não. Versículo 7 diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, isso ainda vai acontecer, até mesmo os que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Essa é uma orientação que está dizendo do Cristo voltar, ele volta. Tem a volta do entendimento pela doutrina espírita, pelo entendimento dessa compreensão nova que está acontecendo, mas todo olho o verá. Isso é depois da regeneração, né? Naturalmente, ele é o nosso mestre e o nosso Senhor. Lá em nosso lar é dada a informação de que somente o governador e a ministra veneranda tiveram a graça de ver Jesus. E os outros todos, e nós também, ainda não tivemos. Vamos ter, se Deus quiser, está colocado aqui. E vamos vê-lo, né? Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então nós temos aqui todo um processo de tempo. As que tens visto, que já passaram, as que são, e as que vão acontecer ainda. Todas elas devem ser colocadas aqui dentro da dimensão existencial necessária para o aprendizado. Então vamos lá, né? O Apocalipse, mais do que qualquer outro livro da Bíblia, ele é dividido de forma setenária. Todos são, mas este mais ainda porque ele é objetivo e claro na divisão setenária. Então nós temos aqui, por exemplo, 22 capítulos, né? Do capítulo 1 ao 3º, nós temos as 7 cartas às 7 igrejas. Os capítulos estão citados, não vou nem citar muito, né? Na segunda divisão setenária, nós temos os 7 selos. A terceira, nós temos as 7 trombetas. Na quarta, nós temos as 7 figuras místicas. Na quinta, nós temos as 7 taças. A sexta, nós temos o êxodo, o degredo, que é a expulsão da terra para um outro planeta de quem não for ficar aqui na terra. E a sétima, a Nova Jerusalém, que é o novo céu e a nova terra, que é justamente após o degredo, está acontecendo agora, até 2057, a construção da Nova Jerusalém. É provável que, nós vamos ver no segundo momento, que depois dessa transição que estamos passando, no final do milênio da regeneração tem um novo degredo, tá?
mas aí nós não podemos ficar afirmando muito nesse sentido. Agora nós temos com certeza, 7 etapas. Deu a ideia aqui? Então tá, vamos lá, cada uma delas. São 7 partes, subdivididas em esquemas setenários, porque 7 é o número completo nos ciclos evolutivos. Quando não fecha o ciclo, permanece no 6, nós falamos isso ontem, né? E repetido até 3 vezes. Num determinado sistema, ele é repetido até 3 vezes, terminada esse terceira, tem que começar um ciclo novo em outra instância. Mas nós vamos voltar nesse 666 depois, né? Um pouquinho mais à frente aqui, numa dessas questões. Quando nós trabalhamos as 7 igrejas, nós podemos avaliá-la de muitas maneiras. Aliás, todo aspecto aqui deve, pode e precisa ser avaliado num amplo aspecto. Nós aqui buscamos um ponto do componente individual. Tá? Cada igreja representando uma determinada estrutura, são 7. Então vamos ver lá. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. A tradução do nome Éfeso, no significado para nós hoje, no dicionário bíblico, Éfeso significa desejável, Esmirna é a mirra, Pérgamo é elevação, Tiatira, sacrifício de contrição, Sardo é cântico de alegria, Filadélfia, amor fraternal e Laodiceia, justiça do povo de Deus. O conteúdo delas nós não vamos trabalhar aqui. Mas fizemos uma correlação, isso não é nosso, é de estudiosos, com os chakras. Cada igreja, cada conteúdo daquela igreja está falando para o ser humano, individualmente e coletivamente, nas energias que movimentam os seus centros de força. Quando nós estudamos toda a constituição do corpo, vamos falar de divisão setenária, depois trina. Nós temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o mental inferior, o mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. Kardec pegou esses 7 corpos e colocou em 3. Corpo físico e duplo etérico ele chamou corpo. Corpo astral e mental inferior ele chamou perispírito. E o corpo mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico chamou espírito. Então, espírito, perispírito e corpo é uma divisão em 3 daquilo que nós podemos expandir um pouco e dividir em 7. Cada corpo ele tem os seus vórtices energéticos. No corpo físico, nós temos locais onde mais acentuadamente se aglutina o sistema nervoso, que estão adstritos a determinada glândula. Então nós temos algumas estruturas mais intensas, onde uma glândula e a estrutura do sistema nervoso vinculam, e ali nós temos um foco energético. Temos muitos no corpo, mas são 7 principais, né? Desses que chamamos, no corpo físico, seriam plexos. No corpo físico seriam plexos. No corpo astral, nós temos as rodas, os chakras. No corpo etérico astral, as rodas, os chakras, onde funcionam movimentando, tanto na forma de ventilador, como na forma de exaustor, canalizando energia, atraindo e irradiando esses centros de força, cada um dentro da sua dimensão. Roda no duplo etérico, corpo astral. Quando nós chegamos no corpo astral e no mental, ele já é chamado centro de força, centro vital. André Luiz chama centro vital. Ele não usa o termo chakra, né? O chakra é uma nomenclatura que vem da Índia. Nós vamos associando, fazendo um trabalho de associação. São centros de força, esses vórtices no campo superior. E aí, acima do mental inferior, nos outros corpos, são níveis energéticos superiores, onde todas as ondas captadas por nós, elas passam por nós e, filtradas pela nossa energia, são irradiadas para a vida. Então, cada uma delas tem uma dimensão, uma cor, uma dimensão vibratória. As igrejas são filtros do pensamento de Deus. A ideia de uma igreja é isso. E naquele coletivo, bom, Fabrício, naquele coletivo, a igreja, ela sintetiza uma ideia e fecunda um coração.
Então, são componentes que nós precisamos avaliar com muita profundidade. Mas nós, cada um de nós, é uma igreja de múltiplas possibilidades. As forças que fecundam o nosso centro de força básico, no genésico, elas precisam atingir um coronário. Então, aquelas forças telúricas, que vêm através da Kundalini, que são energias da Terra, que emergem da Terra, fecundam o chakra genésico e atingem o coronário, elas estão associadas com as energias do plano astral superior, que descem, atingem o coronário, e do coronário nutrem todos os outros chakras. Isso no indivíduo e isso no coletivo. Então, as 7 igrejas estão definindo este posicionamento, essa equação. Aí, quando nós lemos o conteúdo de cada uma delas, fazendo essa associação, claro que ela não fica restrita, ela tem uma prioridade, mas é abrangente, nós vamos encontrando todos os elementos de avaliação que sejam possíveis nesse terreno aqui. Lembrando que a Laodiceia, no caso, seria a mais fundamental de todas elas, mais importante na irradiação. E Éfeso é a mais básica na captação, mas não menos importante, lembrando que em Éfeso viveu João Evangelista e Maria de Nazaré durante muito tempo. A primeira carta está dirigida a Éfeso, pelo próprio João, não é? E aí na história de Paulo Estevão, lá em Éfeso, tínhamos um problema muito grave com o problema da Diana, né? da mitologia e do paganismo. Primeira equação são essas, né? Lógico, tem muito material lá, nós não vamos trabalhá-lo agora. Agora, os selos, são 7 selos. Nós vamos trabalhar aqui devagarzinho, cada um deles. O primeiro selo fala assim: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O cavalo é a força de expressão ou a expressão para definir uma força, né? Dos animais, daqueles que trabalham com o homem, o cavalo ele define velocidade, força, capacidade de locomoção, deslocar daqui para lá. Quando nós vinculamos aos terreiros da Umbanda, o médium num terreiro da Umbanda ele é chamado de cavalo. E nós pensamos aqui que este cavalo que transporta daqui para lá, ele está fazendo um processo de intermediação. Tem uma associação de ideias aqui. O branco representa uma qualidade, né? Mas tem toda uma outra definição. Então vamos dizer que o cavalo é um vigor, uma força, uma potência, uma capacidade. O branco representa uma síntese. A cor branca, ela representa uma síntese de todas as cores. Se nós pegarmos o arco-íris e sintetizá-lo, ele vai trabalhar na cor branca, que representa uma pureza, a realeza, uma bondade, a honestidade. O cavalo branco é o Evangelho. Tem alguém que estava sentado sobre o cavalo branco, não é? Opa, deixa eu voltar aqui, porque tem pouca informação. Então, tem alguém que está assentado. E esse que está assentado tem o arco. Arco e flecha. O arco é de quem está assentado. A flecha é quem foi direcionado. Então, imaginamos assim, o Krishnamurti vai dizer assim, acho que é Krishnamurti, os nossos filhos não são nossos filhos. Os nossos filhos são a ânsia da vida de se realizar. Os nossos filhos passam por nós. Então, nesse sentido, os pais seriam o arco e os filhos seriam a flecha em direção à vida. Esse cavalo branco, ele tem um arco, a flecha foi lançada. Então, ele é o trabalho do Evangelho irradiado pelos evangelistas, pelos trabalhadores do Cristo, os discípulos dele, diante da vida. E foi dada a ele uma coroa. A coroa é o símbolo da realeza, de quem tem poder, não é? E ele já saiu vitorioso e saiu para vencer. Esse primeiro selo está falando do momento em que Jesus chega no planeta e traz o Evangelho com seus discípulos, saiu vitorioso e saiu para vencer. Pode sofrer ao longo do tempo determinadas perdas, né? Nós sabemos que lá no século IV, a partir do ano 313, nós começamos, o Evangelho perdeu o vigor dele. Quando Constantino elabora as estruturas da institucionalização do Evangelho, primeira base, né? O Evangelho começou a ser
morto, e agora está sendo redivivo. É uma recuperação, um retomar. Né? Quando nós falamos assim, o evangelho redivivo. Por que está sendo redivivo? Porque foi morto. Né? Mas ele saiu vitorioso. E para vencer, ainda que sofra durante um período de tempo, um abafamento. Né? E tem sido uma luta, né, gente? Trazer o evangelho de volta para a terra. Não somente o evangelho lido, mas principalmente o evangelho vivido, né? Meditado, sentido. São processos que hoje estão em efervescência. Está dando ideia? Vai anotando aí a dúvida, né? Segundo selo. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então aquele era branco, uma síntese. Esse não, esse chakra básico, genésico, vermelho, cor vermelha. O cavalo continua a mesma expressão, é uma força, é um vigor, é uma potência. O vermelho aqui é o vermelho do sangue, da matança, tanto individual quanto coletiva. Representa as guerras, o sensualismo, todos os exageros do poder que temos estabelecido na terra. Ele foi trabalhado, quem estava sentado sobre ele, que tirasse a paz da terra. Toda vez que nós falamos de guerras, de rumores de guerras, nós nos perdemos na tranquilidade e na nossa paz, porque ficamos assustados. Estamos às voltas aí com os amigos, irmãos nossos de outras terras, fugindo de suas terras, porque na instabilidade da vida, não é? E a dificuldade de ser aceito e acatado naqueles que se constituíram a partir de recursos vindo dessas terras. Não tem paz de nenhum lugar. E é preciso estabelecer, porque esse sangue, esse cavalo vermelho, ele está em efervescência. Dos 200 mil anos de história humana no planeta, até hoje, nós não ficamos um ano sem uma guerra. 200 mil anos de história humana, em todas as, desde o Sapiens, do Sapiens Sapiens, do homem civilizado, qualquer homem que seja, nós todo dia estamos numa guerra. Vivemos de guerras, e de rumores de guerras, de anúncio de guerra, de proclamação de guerra, e não geramos paz até hoje. Falamos da paz, não é? Mesmo o Mahatma Gandhi, que quando vem ao planeta fazer o trabalho da revolução pela paz, ser a paz que ele queria para o mundo, ele morre assassinado. A nação que o acolheu, tanto o Paquistão, tanto a Índia, não conseguiram trabalhar aquela situação e um paquistanês vai assassiná-lo. Guerra. Ele manteve dentro dele a intimidade, o cavalo branco. Tanto que ele, talvez mais do que nós cristãos, ele compreendeu o evangelho. Mas ainda aqui, o que está assentado sobre esse cavalo vermelho, chakra genésico, que é a guerra inteira, né? O sangue, o sensualismo, tem vigorado até agora. Foi dada uma grande espada. O texto fala por ele próprio, né? Essa espada tem que estar ensarrilhada, como diz Jesus para Simão Pedro. Embainha a tua espada, Pedro. Quem usa a espada, pela espada perecerá, né? Mas a espada aqui ainda está tendo um vigor. A espada é a arma. Ou a língua. Ela também é uma espada, né? E às vezes a gente não faz guerra de espada para arrancar o sangue do outro, né? Mas às vezes a guerra de linguagens, né? Questão 1010 do Livro dos Espíritos, o espírito Platão responde a questão sobre céu, inferno e purgatório. E ele começa respondendo assim: guerra de palavras, guerra de palavras. Oh, homens, até quando, né? Nós ficaremos brigando por palavras. Nós não discutimos por coisas importantes e essenciais. As nossas discórdias são todas elas por aspectos secundários, não importantes, não é? Porque o que é importante não gera guerra, não. Amar o inimigo, amar o próximo, não gera guerra. É amar, não é? Mas as outras coisas secundárias têm gerado. Então esse cavaleiro e esse cavalo está em ato, muito potencialmente potente, né? Em ação, não está em potência, está em ação na Terra atualmente. Guerras ou mentiras, né? Na guerra ninguém fala a verdade, é estratégia, né? Nós anunciamos, mas não é a verdade, né? Tá certo?
Vamos lá. Terceiro selo. Tem muita coisa, né? Eu pedi para ir devagarzinho, eu estou tentando diminuir a velocidade. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal. Então tem 4 animais lá, então o terceiro animal ouviu a orientação. Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na sua mão. Esse cavalo preto, é uma força, né? Traz na sua mão uma balança. A balança da justiça. A balança da aferição, do mérito de cada um, tanto no plano individual quanto coletivo. Acontece que ele era um cavalo preto. A cor preta é a cor de ausência de cores. Não de uma justiça iluminada, mas viciada pela hipocrisia. Entra na terra aqui com este cavalo preto e o seu cavaleiro e essa balança na sua mão, o estabelecimento do comércio. Comerciante é uma das profissões mais complexas que tem na terra. Todo mundo que foi muito egoísta e muito orgulhoso e muito negativo no passado vai aprender a ser comerciante para poder aprender a relacionar. Aí aprende a relacionar, mas tem o problema juros, tem o problema do lucro. É um desafio. O problema nosso do dinheiro, né? O cavalo preto representa o comércio, a injustiça econômica. Eu coloquei aqui a civilização do dólar porque é uma nomenclatura, mas não é o dólar em si, é toda a estrutura humana, né? O capitalismo, o materialismo, a desigualdade social, o domínio de classe por classe. É uma balança onde o condutor deveria colocá-lo em equilíbrio, mas ele não é equilibrado, então ele desequilibra. Né? Nenhuma coisa é imunda por si mesma, diz Paulo de Tarso, senão por aquele que a tem por imunda. Então nós podemos pegar o sexo, que é de Deus, e transformá-lo em imundícia. Podemos pegar a comida, que é nutrição para o ser, e transformá-la em forma de imundícia. Podemos pegar o amor, que é a energia de Deus na terra, e transformá-lo em patologia passional. Ou seja, a questão não é a essência, mas é o uso. Então esse cavaleiro, o cavalo e o cavaleiro, quem está sentado, né, o que está sentado sobre ele, tinha uma balança na sua mão e fazia a avaliação com 2 pesos e 2 medidas, adequando ao seu interesse. Veja que nós temos esses selos, estão mostrando um selo, para lembrar, só para lembrar, né? Quando um rei, quando uma pessoa importante enviava uma carta a alguém, ele colocava cera, selando, e selava com o seu anel, com o seu símbolo, e aquela cera. Se alguém violasse, né, o selo, logicamente que quem recebesse saberia que estava violado. Então só pode abrir o selo quem de direito. Então, ao abrir o selo, quebrar o selo e ler o que está dentro, nós temos aqui nesses selos toda a estrutura da humanidade. O evangelho de um lado, a guerra do outro e o comércio de outro. E todas essas forças entrelaçando entre si. Todas essas forças relacionando entre si. São forças macros. Desde que o homem é homem, precisou estabelecer como produzir e como consumir. Quem que vai produzir e quem vai consumir? Todos consomem. Mas quem não produziu, como que ele vai consumir? Como que movimenta esse processo? Então nós vamos vendo aí os impérios dominando outros impérios, justamente por causa do dinheiro, né, do imposto. Roma fez assim com a cultura. E nós estamos hoje às voltas com este problema, né, gente? Os grandes problemas do ser humano é por causa disso. Do interesse, do domínio, do poder, do dinheiro. O quanto que o dinheiro tem corrompido a experiência humana? Quanto? A gente vem para a terra, corrompe-se por causa do dinheiro, volta para o umbral, sofre, arrepende, volta para a terra. É a mesma coisa. Porque tendo sido os mesmos de ontem, não é? Quando olhamos as histórias, por exemplo, fazendo um perfil reencarnatório. Alexandre o Grande, Júlio César, Napoleão, o mesmo espírito. Em 3 experiências. Todas elas têm um fracasso. Todas elas é um conquistador
que ao conquistar tem uma queda, tanto com Alexandre, tanto com Júlio César, tanto com Napoleão. E precisa avançar, ele deve voltar naturalmente, se já que não voltou, para fazer crescimentos. Agora, nós falamos do outro porque está revelado, mas nós podemos pegar vários aspectos desse processo de reencarnação, o quanto que o problema da balança tem pesado na nossa mão, não é? Quarto selo. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com peste e com as feras da terra. Então o quarto cavaleiro, o cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, morte com M maiúsculo, não é morte biológica, é a morte com M maiúsculo. É o sentido da morte moral. E o inferno seguia, tormento de consciência. Né? E com esta espada, com o seu poder de matar, a quarta parte, um quarto, né? Espada, fome, peste e as feras da terra. Representa todo o abuso do mais forte sobre o mais fraco. A selvageria humana das guerras, a escassez de alimentos, as pestes. Se o preço da batata diminui, a gente queima batata na praça, mas não vende ela com preço baratinho. Incrível, né? Se o preço da cebola diminui, nós queimamos cebola, jogamos no mar, mas não damos àquele que falta necessidade. E vamos depois dizer que é preciso alimentar o mundo, acabar com a pobreza. Hipocrisia. É o cavalo amarelo. Né? Relações humanas abusivas, os vícios, os desvios, o sensualismo, a glutonaria. Então o cavalo amarelo ele sintetiza todos os dois, o vermelho e o preto, em ação operacional diante da terra. Em ação. É lógico que derivado disso, toda uma sistemática de adoecimentos psicológico, orgânico, né? De todos os adoecimentos social, político, religioso, coletivo, são as equações que vão vindo na sequência, né? O inferno segue. Tormentos da consciência. Então os cavalos, seus respectivos cavaleiros, estão abertos nos 4 selos. Né? Os 4 primeiros selos. E o Apocalipse ele não é linear, ele é cíclico. Ele abre, fala um todo, depois ele retoma as trombetas, volta àquele todo, abrindo cada vez mais um horizonte, tá, gente? Então não é linear, não. 5º selo. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. O 5º selo vai mostrar todos aqueles que trabalharam com o Evangelho, que não ficaram aprisionados nem no cavalo vermelho, nem no cavalo preto, nem no cavalo amarelo. São os que souberam lutar e vencer vinculados ao cavalo branco. Eles estão debaixo do altar. E debaixo do altar eles pedem: até quando, Senhor? Até quando vai continuar essa história? Até quando vai continuar essa bagunça? É a mesma fala que muitas vezes nós falamos, né? Lá eles estão debaixo do altar. Foi dada a eles as vestes brancas. Então são aqueles espíritos que melhoraram, estão nas colônias espirituais se preparando para a nova era. Porque precisa dar o tempo para o número dos conservos. É preciso dar o tempo para que todos aqueles que vão permanecer no planeta estejam em condições. E todos aqueles que vão ser exilados se coloquem nas condições também para ser exilados. As ovelhas colocadas de um lado e os bodes colocados do outro. É o grande emblema da parábola que Jesus separa os bodes das ovelhas. Né? A veste limpa representa o perispírito limpo, sem culpa, porque fez uma ação adequada. Então nós já vimos aqui os cavaleiros, os cavalos e todas as consequências. A guerra, a sensualismo, a escassez, o vício, tal, dos cavalos, e agora aqui do cavalo branco, né? Que conseguiu seguir com o cavalo branco, superando, ainda que não plenamente, pelo menos prioritariamente. 6º selo.
O sexto selo tem dois momentos. Primeiro, havendo aberto o sexto selo, veja quanta coisa a gente foi estudar, conteúdo mesmo, né? Olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Está no capítulo 6. Olha quanta coisa, é lógico que nós não vamos poder trabalhar tudo. Mas esse elemento é chamado, pelos estudiosos, de verticalização do eixo da Terra. As consequências geológicas, geográficas, físicas e espirituais que envolvem esta verticalização. A Terra é verticalizada em relação ao Sol 23 graus. Está a 23 graus. Esse é um processo normal. Allan Kardec fala disso no livro A Gênese, no capítulo 9, no item A Precessão dos Equinócios. Durante 26 mil anos, são 28, 25.800 e poucos anos, mas arredondando com Emmanuel, 28 mil anos. A Terra, em relação à Terra com o Sol, ela faz uma inclinação de 23 graus, verticaliza. Volta a inclinação, verticaliza. E nesse movimento de inclinar e verticalizar, ela, logicamente, tem várias consequências geológicas, geográficas, físicas e espirituais. Então, ele está narrando isso. Neste processo que vai acontecer, nós teremos alguns eventos que estão sendo colocados aqui. Lembrando que o terremoto que teve no Chile, acho que no Chile mesmo, ou no Haiti, não sei, ele movimentou o eixo da Terra em alguns segundos na inclinação do eixo da Terra. Ela está se preparando para verticalizar. A verticalização da coluna deu ao macaco, ao primata, a condição de, naquela ramificação, gerar o homem. A verticalização do eixo da Terra dará a condição deste homem novo que vai surgir. É um elemento ainda a aguardar, né? Ela ainda permanece inclinada, vamos ver. O Sol representa as forças criadoras, tem luz própria diante da vida. Tornou-se negro. Não ele em si, mas foi tampado. E a Lua, que reflete a luz do Sol, que seria aspecto institucional, secundário, tornou-se como sangue. E as estrelas caíram do céu sobre a terra. São os espíritos superiores que vêm para a terra para ajudar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. E estão muitas estrelas caindo do céu aqui na terra agora. Caindo aqui não é cair negativo, é encarnar e vir para a terra. Para eles é uma queda, porque são espíritos superiores que têm que vir para a terra e viver aqui, como o Alcione foi viver aqui na terra para ajudar um grupo. E não ajudou só um grupo pequeno, né, gente? Tem ajudado até a nós mesmos hoje, nos dias de hoje. Primeiro momento do sexto selo. Segundo momento, capítulo 7 já. Representa o início da regeneração. Então, nós estamos aqui em tempo real. Está acontecendo, vamos aguardar. Muitos de nós vamos até 2057 aqui na Terra, encarnados. Outros vão estar no mundo espiritual, mas todos nós vamos ver as cenas, né? Após a verticalização do eixo, tem lá o texto, os anjos segurando os 4 ventos nos 4 cantos da terra. Vento é espírito, vento é ideia, vento é onda renovadora. Lá na casa do Noé ontem nós vimos um vento brando que Deus soprou sobre a terra. Aqui os anjos estão segurando os ventos das ideias e ideologias materialistas e negativas, porque ao começar a regeneração, é uma onda nova energética, uma onda nova de ideias, uma onda nova de espiritualidade que vem para o planeta, né? O homem começa a temer e a amar a Deus plenamente, a praticar o bem. São assinalados nesse segundo momento os 144 filhos das 12 tribos de Israel. São 144 mil os que vão se libertar. A gente fala assim, mas meu Deus do céu. 144 mil diante de 24 bilhões é muito pouco, não é?
Aí a gente está valendo assim, os 144 mil são as 12 tribos de Israel, 12 mil em cada uma delas, as hierarquias, né, gente? As lideranças. Não é? É uma multidão que ninguém podia contar, em vestes brancas, perfazendo 2/3 da população da terra que fica. 1/3 vai ser exilado. 1/3. Ainda que esse exílio comece agora e transite até o final da regeneração, 1/3 dos 24 bilhões que pertencem à terra vão ser exilados. 1/3 de 24 bilhões, 8 bilhões. É muita gente, né? Mas 2/3 vão ficar. Esses 144 mil são os 2/3 que vão ficar. Que aí, naturalmente, as hierarquias. Tem o líder e todos os seus liderados, todos os seus grupos, as 12 tribos, elas vão representar como os 12 discípulos, cada um com a sua coordenação, com o seu grupo. Esse é o segundo momento do sexto selo. Sétimo selo. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. A gente fazer conta para encontrar essa meia hora é complexo, né? É muito difícil demais, né? É no céu também, não foi nem na terra, é no céu que fez meia hora. Nós vamos tentar uma ideia, mas é só uma ideia, sem inventar moda, né? Vamos pegar, todo mundo conhece já o relógio de Acás, mas vamos falar sobre ele. Porque é ele que vai dar a ideia para nós dessa hora. Lá na Isaías, está escrito assim: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. O Haroldo já explicou isso muito bem, todo mundo sabe. E eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Então vamos ver aqui. O relógio de Acás é esse aí, olha, o relógio do sol, né? O relógio de Acás estava dividido em 12 partes, representando as 12 horas do dia. Cada uma destas era dividida em 10 outras. Então, cada uma das partes era dividida em 10 outras, chamada graus, correspondendo a 1 hora. Então, em cada hora é dividida em 12, em 10 partes, e cada parte era 1 hora, representando, né, 1 hora representando os 10 graus. Portanto, 1 hora equivale a 15 anos, fazendo essas contas todas aqui. Os 15 anos lá do relógio de Acás. Buscado ou para mais ou para menos. Então, vamos continuar. Se 1 hora representa 15 anos, as 24 horas, multiplicando 24 por 15, nós teríamos 360 anos. Se pegar, igual nós pegamos ontem, que um dia era 1 ano, 360 dias, 360 anos, que é a mesma equação que nós lemos ontem aqui, né? E meia hora, então, representaria 7 anos. O que representa isso de fato, eu não sei. Nós não sabemos. No mundo espiritual, esses 7 anos de silêncio no céu, não é na terra, no céu. O que ele representa? Nós não sabemos. Nós estamos querendo só fazer a ideia aqui. Se pegar numa cronologia humana, são 7 anos, essa meia hora de silêncio. Nós não vamos saber, a gente está falando assim para ver se os Espíritos explicam para nós o que representa isso, né? Porque ficou em aberto. Ela está em aberto. Ainda não são todas as revelações que estão presentes na Terra, mas nós temos que pedir. Então, toda vez que eu vou fazer esse estudo, eu pergunto e fico falando, quem sabe uma hora o Espírito escreve, né? E a gente vai ter acesso. Agora vamos entrar na outra parte. Lá vão ligeiro o negócio, né? 7 trombetas. Então tiveram os selos, agora nós teremos as trombetas. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. As 6 primeiras trombetas, veja que aqui já buscamos uma síntese, dizem respeito às transformações político-religiosas, desde Constantino, ano 313, até o advento do avião, a guerra de 1914 e a Revolução Russa. Quando a gente faz o estudo, nós vemos isso lá perfeitamente, podendo entender que ela vai trabalhar outros aspectos. Mas as 6 primeiras trombetas falam
da Revolução na Europa, desde Constantino até a Primeira Guerra Mundial, até a Revolução Russa e a Primeira Guerra Mundial. E também de 1/3 de tudo que se perde, que continua dizendo lá, né? Ou seja, é enviado para outros planetas, para outros planos de evolução. O exílio, o efeito da verticalização do eixo da Terra e a abertura da possibilidade para novo céu e para nova Terra. A chegada de 1/3 que vem de outro lugar para totalizar os 3/3 da população. Nós, por exemplo, quando a gente lê o livro Transição Planetária, de Valdo Pereira Franco e Manuel Filomeno de Miranda, e os comentários de outros, a Sueli principalmente, que fez um comentário sobre esse livro, a gente vê esse caso já colocado. Os espíritos vindo de outro sistema para compor aqui na Terra. Então vai ser exilado um tanto, que não aguenta ficar na regeneração, e vai ser trazido de um outro plano espíritos que estão na regeneração e que vão incorporar o planeta Terra para fazer a regeneração. Ou seja, os 3/3 permanecem. Então 1/3 sai, 1/3 chega. É lógico que vai trazer uma renovação muito grande, né? É a intervenção de Deus, é o processo que está colocado aqui nas 7 trombetas. Aqui são 6, né? As 6 primeiras, a 7ª nós vamos entrar ainda nela. As 6 primeiras, as mudanças político-religiosas e todo esse processo aqui, o processo em si, do efeito da verticalização e da abertura para os novos céus. Abertura, porque os novos céus é lá no futuro, é só no término do processo ainda, mais à frente. Qualquer dúvida, vai anotando. A última trombeta, a 7ª trombeta, as 6 primeiras foram aquilo, agora a 7ª. O que a 7ª faz? Na 7ª, abre para 7 figuras místicas. Então vamos ver as 7 figuras místicas, o que elas representam. Numa nossa interpretação aqui, existem muitas. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de luz. Eu acho que fica claro o símbolo dessa mulher. Não fica claro? Não? Ninguém tem uma ideia de qual que é essa mulher que está vestida de sol, que tem a lua debaixo de seus pés, tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça e estava naquela ocasião, continua, grávida com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz? Hã? Bem grande. O planeta Terra, né? É o próprio planeta, que é uma mulher. Tem 12 constelações, as 12 estrelas. Já viram o livro da Igorinha Cunha? Cidade no Além? Quando ela fala o planeta, as esferas espirituais e as 12 constelações que regem o zodíaco. As 12 estrelas que regem o tipo de personalidade. O meu signo combina com o seu, não é isso não, mas são as 12, né? As 12 estrelas, as 12 constelações. Ela está vestida de sol, é o sol que dá vida à Terra. E a lua é a âncora que sustenta a Terra, está debaixo dos pés. As coroas de 12 estrelas, né? E está grávida, ou seja, saindo da expiação e prova, querendo dar à luz a uma nova humanidade. Né? Deu a ideia agora? É uma ideia, não precisa ser a única, mas é uma ideia. A primeira figura mística é a Terra. Vamos ver todos, são 7. Vamos ver se a gente consegue encontrar a segunda agora, né? E vi um outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho. Já não é uma mulher, é um dragão. É vermelho. Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Já deu para dar ideia? Ô, gente, saiu de Curitiba essa ideia, tá? Mas ela não vingou muito. Vingou, mas não vingou muito, não. Né? Eu vou falar aqui, saiu de Curitiba essa ideia. É o planeta Chupão, para onde os degredados vão ser levados, né? Em perfeita identidade com a primeira besta. Nós não vamos falar da primeira besta. Eu digo de Curitiba porque foi o Hercílio Mais, um médium aqui que psicografou as mensagens do Ramatiz, falando do planeta Chupão, não é?
que deu uma controvérsia grande. O segundo momento nosso aqui, nós vamos tentar trabalhar, ver se dá tempo de trabalhar com uma mensagem que Emmanuel deu por causa da pergunta sobre o Ramatiz. Né? O Emmanuel reposicionou a coisa. Mas o planeta, esse planeta Chupão, não é o planeta Chupão, não é? Não existe isso. Mas o planeta para onde vão ser levados os espíritos é o grande dragão vermelho, porque está na mesma identidade. Identidade psicológica, identidade ideológica, identidade relacional. Cada um tem que habitar aquilo que lhe dá a mesma ideia. Está no céu, está no plano espiritual, está no plano da geografia, não está no nosso sistema, está num outro sistema. Não vai ser levado para lá, ele está lá. É um dragão vermelho. Ele tinha 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. É um sistema com seus planetas, um sistema com as suas, com seus planetas e com os satélites desses planetas, naturalmente. Mas ele está em identidade com a primeira besta, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Nós veremos aqui, tá? Terceira figura mística. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Dá uma ideia nessa figura? Quem seria ela? Não é Jesus ainda não. Não, Jesus depois. João Batista, o filho de mulher, é o ápice da personalidade humana. Diz o Espírito Áureo no livro Universo e Vida. O livro Universo e Vida foi psicografado na Federação Espírita Brasileira pelo Hernani Trindade Santana. O Espírito Áureo, ele diz que, trabalhando com Jesus, todos nós, em especial, nós temos Maria de Nazaré, que é a ministra da compaixão, a ministra do amor. E João Batista é o ministro da justiça. Então, toda deliberação da justiça, antes de ser aplicada, passa pela ferição da ministra da compaixão. Né? E é natural, claro, porque a justiça está emoldurada na misericórdia. E aí, aqui na Terra, como nada escapa, né? Um determinado escritor captou essa ideia e escreveu o Alto da Compadecida. Né? Tudo aquilo que a lei da justiça quer aplicar ao homem, Nossa Senhora vai lá e faz uma apaziguada, né? E aí está esvaziando o inferno através desse jeito, né? Mas o filho de João Batista é o filho de mulher, é a justiça. João Batista, ele é o ápice da lei de justiça. Tanto que o Chico Xavier falou que se ele não fosse muito justo e repreendesse com veemência o Herodes, ele talvez não tivesse perdido a cabeça, né? Ele morreria engasgado com alguma coisa, com um gafanhoto que ele estava comendo, mas não teria a cabeça cortada. Está no livro Entrevista, que ele não morreria assim, talvez, com a cabeça cortada, né? Porque ele representa a justiça fiel, essa vara de ferro, vai reger, é a justiça. Mas a justiça ela é suplantada pelo amor, naturalmente, nós aprendemos isso. Mas ele é uma figura, é um emblema. Então, João Batista representa a síntese do Velho Testamento e ele representa o Espírito da Verdade. Podendo ser ele o Espírito da Verdade junto com Jesus, coordenando na Terra, ou o próprio Allan Kardec. Alguns interpretam como Allan Kardec. Né? O Caibá Schutter, por exemplo, interpreta João Batista como Allan Kardec, reencarnado. Tem muitos que dizem que o Allan Kardec é o João Batista reencarnado. E nós só pegando aqui a ideia, não podemos afirmar absolutamente, mas podemos trabalhar a ideia, que essa justiça aplicada na Terra, ela é todo João Batista que representa o velho, representa o anúncio do novo, que é Jesus, e representa a execução do Espírito da Verdade, que traz a justiça. Mas é uma das figuras, tem as outras que vão contrabalançar, não é? Porque a doutrina espírita ela vem nos colocar, gente, como responsáveis pela nossa vida, né? É justiça. Mas vem nos ensinar a aplicar o amor, que é a lei de Deus. Também. Se nós não aplicarmos a lei de Deus, nós ficaremos só na justiça. Então, esse aqui é a terceira figura mística, né? Quarta. E vi do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas.
e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Está escrito aqui. Nós aqui vamos colocar uma situação que é o que os intérpretes apresentam, né? Está em identidade com o dragão vermelho, não está? Mesma coisa, 7 cabeças, 10 chifres e seus 10 diademas. Sem entrar no mérito particular, pessoal, claro que não, né? Ela representa o Estado romano antigo em identidade com o dragão vermelho. Quando pega Roma e as suas divisões, elas têm lá coordenando 10 estados, os 10 reis, né? E aí todos os processos que estão na sua orientação. Seus 7 montes representando a cabeça, os 10 chifres representando os 10 estados europeus submetidos a Roma em determinado período, né? E os 10 diademas, os símbolos dos seus líderes. Ou seja, na mesma sintonia relacional, vivencial, com esse planeta para onde vai ser exilado. Porque ninguém é exilado para um lugar que não tem nada a ver com ele, não é? Cada um é exilado para onde tem a ver. Nós nascemos na casa que precisamos nascer, nascemos no país que precisamos nascer, nascemos na cidade, nascemos no planeta que precisamos nascer, ou seja, em identidade, né? Então essa é uma das figuras, é a quarta figura, tá certo, gente? Só dando a ideia, a gente está só fazendo inferências do estudo, tá? Quinta figura. Só voltar aqui, ó. Essa veio do mar, subiu do mar, uma besta, né? Esta veio da terra, e vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Representa a Igreja Romana, religião organizada, com a implantação da Santa Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício, que na aplicação da doutrina tinha 2 braços, lei e jurisprudências próprias e o braço secular, o executor das sentenças. Essa informação vem do próprio Emmanuel, né? Começa no livro Caminho da Luz, nós vamos ver aqui ainda. Nós não estamos falando quanto a igreja em si, mas como que em determinado processo ela se movimentou. Tá, gente? Como que o Estado romano, assim que os bárbaros invadiram Roma, o Estado romano, como que eles apropriaram da religião que estava convertida em instituição e fizeram uma estrutura. E é história, senão não temos como fugir. Quem caiu no Tribunal do Santo Ofício sofreu. A Revolução de 64 no Brasil, a tortura, talvez não tenha sido nem 1/10 do que a tortura do Santo Ofício, né, da Inquisição fez, né, no estado, em Roma, e aqueles que melhoraram um pouco, saíram da Europa e vieram para o Brasil, né? Quantos vieram? Emmanuel diz assim, quando ele escreve, está no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, do Clóvis Tavares, ele fala assim, cansado, ele é jesuíta, né? Cansado do crê ou morre, eu vim para o Brasil, para a América. Ele assistiu à reunião de descoberta do Brasil e veio para o Brasil. Nasceu na Europa, 1517, dia 18 de outubro. E em 1543, ele veio para o Brasil junto com a equipe de Tomé de Souza, como padre Manuel da Nóbrega, né? Então aqui está mostrando um lance complexo, desafiador. Mas veja que nós não podemos afirmar nada gratuitamente sem trazer as ideias depois que possam corroborar, tá? Depois nós vamos voltar nela aqui. Não, aliás, já está aqui agora, continuando a quinta figura. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. 13:18 do Apocalipse. É a continuação, tá? Só para a gente não estar afirmando nada errado. O número da besta, Emmanuel ensina, que está no livro Caminho da Luz, Emmanuel fala isso, olha. Qual é que é o título que está na cabeça dele? O número da besta, né, que é o número do homem. Vicários geral de Deus na terra. Vicários, filho Dei.
e dux cleri. Tudo em latim. Vamos ver aqui, olha. Somando os números romanos que estão aqui, chega-se todos ao título 666. Vamos ver. Já está, onde está mais pretinho aqui, em negrito, só somar, tá, gente? Foi Emmanuel que está no livro Caminho da Luz aqui, não estou inventando não. Todos eles dão 666. É o título de um homem. É a instituição que definiu um processo. Na tiara papal, esses 3 títulos estão escritos lá na tiara do sacerdote que coordena a instituição. Logicamente, nós não estamos falando da igreja e de quem frequenta ali dentro, não. Nós viemos de lá de dentro e com muitos corações lá dentro, mas nós estamos vendo a instituição, o que alguns aproveitaram e fizeram dela, né? Agora, sobre esse 666, os estudiosos não vão dizer muito mais coisa. Nós podemos encontrar esse 666 em muitas coisas. Se a gente pegar assim, capítulo 13, em vez de falar versículo, falar o correto, verso 18, se a gente somar os títulos romanos, sabendo que a letra U e o V têm a mesma expressão, nós vamos encontrar 666. Se nós buscarmos assim, o discípulo que traiu, e somarmos os títulos romanos, em português, tá? Está em português. E somarmos os títulos romanos, onde o I e o 5 aqui colocado como 4, nós vamos chegar a 666. Se nós pegarmos um título em latim, Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, e somarmos os títulos, nós vamos chegar em 666. Então veja que não é da igreja exatamente, são todas as coordenações que lhe deram o negativo. Se nós pegarmos o sinal da cruz, e com a cruz, né? Esse símbolo da cruz é convencionado como número 10, tá? E somarmos, nós vamos encontrar 666. Se nós colocarmos a cruz e escrevermos assim, povo escolhido, e somarmos, nós vamos encontrar 666. Pegando as letras dos números latinos, né? Se nós colocarmos a cruz do Calvário e somarmos, nós vamos encontrar 666. Ou seja, esse 666 é uma equação que acha em qualquer coisa. E o escritor do livro As 4 Babilônias, ele buscou em vários outros elementos. Eu não trouxe aqui porque está fora de contexto para a gente trabalhar e encontrar esse 666 em muitas outras coisas. Título de jornal de 1932 estava o 666, tá? Então, ou seja, tem vários elementos, só para não falar que é só da igreja, que é só a igreja, não, nada disso. Ela é uma estrutura gigante, macro, do mal na Terra, da repetição negativa na Terra. Continua as figuras, que são 7, né? Nós estamos na 6ª. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Qual é que é essa figura? Agora é Jesus. É o Cordeiro, que está no Monte Sião. E com ele os 144.000, as lideranças, né? E tinha escrito na testa. Testa é símbolo do pensamento. Está escrito na testa. O pensamento, o nome de Deus, o nome do Pai. Jesus, o Filho do Homem, o Mestre e Senhor, o guia e modelo. Esta é a 6ª figura mística, o Cordeiro de Deus, certo? 7ª. E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Quem que é esse aqui? Alguém aventura? Eu já até coloquei, não era para ter apertado. É o Cristo, porque Jesus é o nascimento do Cristo na Terra, né? O Cristo é antes de Jesus e depois de Jesus. Cristo é a individualidade eterna. O coordenador do planeta, o construtor do planeta. Não foi Jesus, a personalidade de Jesus, que construiu o planeta, né? A gente fala Jesus para dar a ideia, mas foi o Cristo, antes de nascer como Jesus, que construiu o planeta Terra, né? Essa é a vitória final. Jesus foi colocado nele uma coroa de espinhos na cabeça e na sua mão uma cana, né? Agora aqui não, nós temos a coroa de ouro
representando o ouro aqui, um metal precioso, né? A coroa, a vitória, e na mão, que é a operação a foice. A foice faz a colheita. A foice faz a ceifa. Com a foice nós cortamos os vegetais para colher os seus frutos, a sua produção. E o Cristo, que é a sétima figura, né, mística, ele é o grande ceifador na vida, através dos seus ceifeiros, né? É preciso fazer a colheita. Agora vamos lá para as 7 taças. O negócio lá vai ligeiro, gente. O tempo lá vai ligeiro. As 7 taças. Então nós vimos 7 selos, 7 trombetas. Vamos entrar nas 7 taças. As 7 taças representam, fizemos uma síntese, representam os 7 flagelos na humanidade, como forma de depuração, para, enfim, o manso de coração herdar a terra regenerada, agora como mundo feliz. Quando Moisés sai do Egito, são 10 pragas, todas descritas. Elas são as mesmas agora como 7 flagelos que vão acontecer na história da humanidade, né? E nós temos, e não vamos falar delas aqui, só citando que elas existem, estão lá descritas. O estudo sobre isso tem que ser passo a passo. 6ª parte, o êxodo, o degredo, representa a queda, está lá no texto, né? Capítulo 17 a 20. Aqui é 15 a 16. Representa a queda da Babilônia, a grande prostituta assentada sobre a besta. Então tem a besta que está na terra, a besta que está no mar, e a prostituta que está assentada, que é a Babilônia. Eliminação na terra, no plano material e espiritual, de todas as doutrinas, filosofias e ideias contrárias ao bem, ao Cristo. Os últimos expurgos, os últimos a serem exilados, coincide com os 200 anos de transição a partir do Espiritismo, podendo alguma coisa ir além na regeneração, né? Mas o grande processo é feito agora, nesse exílio que vai acontecer até 2057. Nós já temos trabalhado isso, muitos têm falado, o Haroldo tem falado muito sobre isso, e nós também estamos falando em alguns lugares sobre esse processo. Essa 6ª parte, que é o êxodo, é o degredo, expulsando da terra. Porque alguém olha e fala assim, gente, a terra não vai melhorar, não. Desse jeito que está indo, está só piorando. Não, ao contrário. Naquele estudo que fizemos aqui quando viemos, da linha do tempo, né, das trabalhadores da última hora, nós vimos esse processo. É a mesma coisa. Porque é falado de forma diferente, falado de uma maneira diferente, mas mostrando a mesma equação. A Terra vai melhorar como planeta, ela vai chegar em mundo regenerador. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos disso. Mas aqui nós estamos vendo o processo, como que exila da Terra e como que traz outros seres de outros lugares para que a Terra possa continuar. Qual que é a nossa importância nisso tudo? Saber o que está acontecendo e de que lado que nós nos posicionamos. Com quem nós ficaremos, né? Com quem nós faremos parceria. Com como que iremos, né? E a 7ª parte, as glórias da Nova Jerusalém. Após a transição, a partir da regeneração, diz João Evangelista assim, no capítulo 21, e vi um novo céu e uma nova terra, que é a Nova Jerusalém, a nova humanidade. É a estrutura e a dinâmica. A Nova Jerusalém é a nova construção, é a própria estrutura na terra, a sociedade. E essa nova ideia, essa Nova Jerusalém que vem do céu, então ela é nova na terra porque ela vem do céu, ela vem do plano espiritual. Então um dinamismo que faz uma expressão nova, a humanidade em novas bases, a humanidade que atinge uma maturidade psicológica, uma humanidade que tem uma religiosidade intrínseca, não está preso à instituição, faz esse discurso que nós temos falado aqui, o diálogo interreligioso, supera a estrutura exterior, que abre um componente novo de vivência, que tem a religiosidade. Hoje, se a gente não fizer prece em grupo, a gente esquece rapidinho de Jesus. A gente parar de frequentar o centro espírita 2 semanas, 1 mês. É perigoso a gente ter conduta em casa que o pessoal fala assim, volta para o centro espírita, meu filho. Volta para lá, pelo amor de Deus. Porque, né? Porque, não é mesmo? É que segura a gente, né? A gente vem, lembra a mesma coisa, faz as preces, faz a leitura, faz o estudo. Porque se a gente ficar no trânsito 1 mês sem evangelho e doutrina espírita,
Não é mesmo? Predomínio do bem. Então, agora vai ser natural isso. Depois que tirou o peso, não é? Da ideologia. Porque, olha, a gente fala assim, eu quero melhorar. Mas a ideologia, notícia de jornal, notícia de televisão, não é? A onda mental irradiada, os espíritos que estão aí soltos, não deixam, não é? Não é que não deixa, eles pesam. E aí a gente fala assim, eu sou muito fraco, eu não dou conta não, não é? Então é esse processo. A nova civilização do terceiro milênio, ela tem uma construção sólida. A Nova Jerusalém, quando nós fomos estudar, ela é uma cidade de pedras preciosas, né? Tem toda simétrica, tem toda uma simetria. Nada feito quando a gente olha as construções humanas, às vezes, tem simetria nenhuma, não tem coordenação nenhuma, não é? Então, porque são ainda negativas. Não é? Agora aqui não. Aqui, quando André Luiz descreve a cidade do Gregório, toda desorganizada, a gente vê isso na Terra, essa desorganização toda. Às vezes tem uma estrutura exterior muito bem delimitada e delineada, mas a dinamismo interno não é assim, não é? Quantas as civilizações ditas mais cultas, elas vivem de escravizar e de subtrair das civilizações menos cultas, não é? Agora aqui não. A Nova Jerusalém, ela tem uma construção sólida, preciosa, ela é bem situada, ela é planejada, ela tem todo um desenvolvimento, porque atingiu a maturidade, atingiu um plano novo, né? Um só pastor e um só rebanho, atingiu essa culminância. Quantos líderes, como dizia o Cazuza, só citando novamente, para que Deus o abençoe onde ele estiver, que os heróis dele tinham morrido de overdose. O nosso herói está morrendo na cruz e nos ensinando a morrer na cruz também, né? E não matar ninguém, mas a entregar-nos em favor da vida. Então, esse pastor, onde toda a humanidade segue este pastor, uma ideologia nova e diferente, que já está ganhando terreno em nosso coração, está nos fazendo crescer, né? O céu e a terra passarão, esse que está aqui, mas as minhas palavras não hão de passar. Céu e terra não é estrutura de céu, plano espiritual e a terra, mas o processo de céu, ideologia e terra, execução das ondas negativas. E as palavras dele, que são as verdades, vão permanecer para sempre aqui. Essa é a primeira parte, depois nós vamos voltar na segunda parte, depois a palavra a nossa coordenação. É uma visão geral, muito rápida, não é assim, só para dar uma ideia do que o Apocalipse trata. Não entramos ainda nos conteúdos exatamente, excetuando alguns pontos. Tá bem, gente? Vamos devolver aqui a palavra.